Paz do Senhor a todos, meu nome é Ismael Oliveira e nesta videoaula daremos abertura à disciplina de pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre ocupou um papel de destaque, de proeminência nas Sagradas Escrituras. Meyer Perma afirma que todos os livros do Novo Testamento tratam sobre a obra do Espírito Santo, com exceção das epístolas de 2ª e 3ª João. Ele continua afirmando que todos os evangelhos começam com a promessa do Espírito Santo, para ver a centralidade que tem o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Porém, essa doutrina do Espírito é reconhecida como a mais negligenciada, deixada de lado, deixada de escanteio. Exemplo disso foi que ao longo da história do cristianismo ocidental, os grandes debates, tratados teológicos versavam sobre a pessoa de Cristo. Os concílios ecumênicos, todos eles tratavam também sobre a obra de Cristo, com exceção do concílio de Constantinopla de 381, que tratou sobre a divindade do Espírito Santo. Na Reforma Protestante, instituída em 1517, cujos principais líderes foram Lutero e Calvino, esses líderes também trataram sobre questões cristológicas, sobretudo com o tema central que foi a justificação pela graça por meio da fé, e deixou de lado essas questões pneumatológicas. Quando eles trataram sobre essas questões, eles falaram sobre a importância do Espírito Santo no procedimento hermenêutico de interpretação das Sagradas Escrituras. Colocaram o Espírito Santo como principal intérprete das Sagradas Escrituras, que nos ajuda a entender as mensagens contidas na Bíblia. Tá? Para Perman, abre aspas, o formalismo e o medo indevido do fanatismo, de manifestações duvidosas, muitos excessos de manifestações supostamente do Espírito e assim por diante, tem produzido uma reação contra a ênfase na obra do Espírito Santo na experiência pessoal e também na experiência comunitária ou na igreja e assim por diante. Consequentemente ou naturalmente, este fato resultou em decadência espiritual, pois não pode haver um cristianismo vivo sem a pessoa do Espírito Santo. Somente ele pode fazer real o que Cristo possibilitou, fecha aspas, afirma Perma. Tá? Em meio a esta negligência nos debates acerca da obra do Espírito Santo de Deus, o pentecostalismo trouxe esta grande contribuição de trazer para os tratados teológicos, os debates teológicos, a pessoa do Espírito Santo de Deus. E nessa linha afirma César Moisés que o pentecostalismo trouxe uma contribuição para o cristianismo no sentido de ter colocado o Espírito Santo como um novo locus hermenêutico, como um novo lugar de interpretação na discussão teológica que foi dominada durante séculos pelos temas cristológicos ou sobre Cristo e eclesiológicos sobre a igreja, fecha aspas. Tá? Agora, avançando sobre a conceituação do termo Espírito Santo, tá? Ou seja, o que significa, qual o significado do termo etimológico da palavra Espírito, tá? E assim por diante, o Espírito Santo, que é uma expressão bastante frequente no Novo Testamento, tá? Então, o termo Espírito Santo vem do hebraico ruá, tá? Então, o Espírito de Deus vem de ruá, que é espírito, tá? Do grego pneuma, também que é espírito, daí pneumatologia, pneuma, espiritologia, estudo, tá? Então, pneumatologia é o estudo do pneuma, o estudo do espírito, tá? E também do latim spiritus, tá?
que significa ar, vento, brisa, tempestade, alento, sopro, ou seja, princípio vital, força, poder de Deus. O Espírito Santo significa tudo isso e muito mais para ver o papel que ele tem em nossas vidas. O ar, o fôlego, o hálito, né? Tem tudo a ver com a existência humana. Então essas expressões também se referem ao espírito humano, no sentido de fôlego de vida, tá? Conforme Gênesis 2:7, Mateus 27:50, Lucas 8:55 e Atos 5:59. Então, no sentido bíblico teológico, o Espírito Santo trata-se do Ruach Javé, isto é, Espírito de Deus, Ruach Javé, Espírito de Deus, conforme Gênesis 1:2, Isaías 32:15, e também Ruach Kadosh, Ruach Kadosh, ou seja, Espírito Santo, Kadosh Santo, Ruach Espírito, ok? Conforme Salmos 51:11, Isaías 63:10, e essas são as únicas referências que se refere ao Espírito como Espírito Santo. Essa expressão Espírito Santo é pouco frequente no Antigo Testamento. Apenas fazendo referência no Antigo Testamento em Salmos 51:11 e Isaías 63:10. Esse termo Espírito Santo é bastante frequente no Novo Testamento. Tá? No Antigo Testamento, conforme a gente vai abordar, é Espírito de Deus, o termo mais frequente. Então a definição etimológica ou linguística sem o pano de fundo bíblico-teológico poderia acarretar numa compreensão equivocada do Espírito como uma energia impessoal. Tá? Porém, segundo Áureo Bispo dos Santos, a reflexão bíblico-teológica revela que o Espírito Santo é um Deus pessoal, dinâmico, ativo, inteligente, amoroso, Criador dos céus e da terra, Senhor e soberano sobre todo o universo. Então o Espírito Santo não tem uma posição inferior a Deus Pai e Deus Filho, mas de igualdade e com o mesmo poder. Estas foram as definições que, diante de tantos debates a respeito também sobre a questão da divindade do Espírito Santo, né? Inclusive definido no Concílio de Constantinopla, definiu que o Espírito Santo é consubstancial ao Pai, consubstancial ao Filho, ou seja, igual ao Pai, igual ao Filho, da mesma substância, eterno de eterno, onipotente do onipotente e assim por diante. É igual ao Pai e igual ao Filho. Não é inferior nem superior, conforme algumas seitas aí informam, algumas religiões informam que o Espírito Santo é apenas uma energia, ou o Espírito Santo é inferior a Deus Pai e assim por diante. Tá? Então, no Antigo Testamento, Ruá, tá? É uma palavra feminina e está vinculado tanto ao fenômeno natural do vento, brisa, ar, como do fenômeno da respiração, hálito, fôlego. Ele é o princípio vital da vida. Ambos os significados sugerem algo que está em movimento. Nesse sentido, a Ruá é uma energia que está em movimento, a qual não apenas se move, mas coloca outras coisas em movimento. Portanto, a marca característica da Ruá é a liberdade. O Espírito de Deus, diz aqui a Bíblia, ele sopra onde quer, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai, João 3:8. E também diz aqui em 2 Coríntios 3:7, aonde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Então o Espírito Santo ele se move e coloca outras pessoas em movimento. É o Espírito Santo de Deus que levanta, que dá força ao fraco, que levanta o caído, sempre colocando as pessoas em movimento. É ele que ergue do pó o necessitado, o desvalido, e com o seu princípio vital, com o seu sopro da vida, com o seu sopro faz extirpar
toda a depressão e te levanta como uma mulher e como um homem de Deus, pronto para encarar os desafios da vida. Então é o Espírito Santo que nos dá esse impulso, impulso para viver mais, impulso para ser mais em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, segundo aqui Haldeman William, abre aspas, o Espírito representa energia, impulso, movimento dinâmico. Espírito é realidade imaterial e liberdade de movimento, mas também significa força vital. No início da criação, uma força se moveu sobre as primeiras águas. Aquela força era o Espírito Santo, conforme Gênesis 1:2. O Espírito tem energia, poder, força e impulso. Assim o Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria e tornou seu útero capaz de dar luz ao Filho de Deus. Lucas 1:35. Pelo poder do Espírito, Jesus expulsou os demônios. Mateus 12:28. E no dia de Pentecoste, o Espírito do Senhor veio com uma força de um furacão, conforme Atos 2:2, que diz: veio do céu um som como de um vento muito forte. O Espírito traz poder, traz dínamos. Aqueles sobre os quais o Espírito vem recebem esta dinamite, este dínamos, este poder. E a Bíblia fala em Atos 1:8, receberão poder, dínamos, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, quando o Espírito desce na vida do indivíduo, ele recebe poder para fazer coisas extraordinárias, além da capacidade humana, das habilidades e talentos humanos. O Espírito Santo leva a você fazer aquilo que você mesmo não faria sem essa presença forte do Espírito Santo, como Sansão foi capaz de derrubar uma grande torre. Imagina você pegar um prédio e derrubar com suas próprias mãos. É somente pelo poder do Espírito Santo. Por isso que o poder faz você fazer coisas além das suas possibilidades e capacidades. Agora, como que era a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? É a mesma que no Novo Testamento? É a mesma que atualmente? Como que era a atuação do Espírito Santo na Antiga Aliança? Então o Espírito Santo ele age na criação, tá? Conforme nós vimos lá em Gênesis 1, que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, e na conservação da vida, Jó 33, 4, Isaías 42, 5. Então o Espírito, o poder inspirador da Antiga Aliança repousava sobre certas pessoas por certo tempo em função da missão que devem realizar ou que deveriam ser realizadas por juízes, profetas e reis. Então o Espírito Santo descia, sobretudo na vida dos juízes, profetas e reis em um determinado tempo e depois cessava. Então o Espírito Santo os inspirava os profetas, os reis, os juízes para realizarem sua missão de liderança junto ao povo de Israel, conforme Gênesis 41:38, Juízes 3:10 e Malaquias 12:36, tá? Segundo John Mackenzie, que escreveu esse dicionário bíblico, né? Abre aspas, o Espírito não confere àqueles que o recebem somente as qualidades necessárias para cumprirem sua missão, mas lhe inspira também atos acima e além do que se poderia esperar de seus hábitos e capacidades. Este é o verdadeiro sinal do Espírito, que o homem se eleve acima de seus hábitos e possibilidades. Então, o Espírito Santo de Deus é que faz isso. Leva você a fazer coisas extraordinárias. Jesus fez coisas extraordinárias porque ele era cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. E quem é cheio da plenitude de Deus faz coisas que depois você duvida
como eu fui capaz de fazer isto? É porque o Espírito Santo estava sobre você. E quando o Espírito Santo está sobre você, você faz coisas extraordinárias. Então o Espírito de Deus, ou de Yahvé, aparece no Antigo Testamento como Criador e Soberano. Gênesis 1:2, Isaías 42:5. Abre aspas. No Antigo Testamento, o Espírito... Deixa eu arrumar aqui o texto. No Antigo Testamento, o Espírito ainda não repousava sobre todo o povo de Deus, mas só sobre algumas pessoas escolhidas por Deus para realizar uma missão específica. Este derramamento sobre todo o povo de Deus é um desejo profundo e promessa ou expectativa de que chegaria o tempo em que Deus repartiria o seu Espírito com toda a humanidade. Então era um desejo de Deus, desde o princípio, repartir o seu Espírito sobre todos e não apenas sobre alguns indivíduos. Desculpa. Exemplo disso é o que diz em Número 11:25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou a Moisés no caso, e tirando o Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, para dividir a carga com Moisés. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois cessou. Era por tempo determinado. Mas, conforme aponta Joel, capítulo 2, 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Este é o desejo de Deus, também conforme Ezequiel 37, versículos do 1 ao 14. João Batista explica esse anúncio profético ao proferir que depois do batismo em águas se seguirá o batismo com o Espírito Santo ortogado, dado por Jesus Cristo, o qual também virá revestido deste mesmo Espírito. Quando ele veio aqui, ele veio revestido desse mesmo Espírito de Deus. Marcos 1:8, Lucas 4:8. Tudo que ele fez aqui na terra foi porque ele era cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. Porém, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus atuava de modo esporádico, pouco frequente e em ocasiões específicas. Ok? Agora, como que era a atuação no Novo Testamento, né? Como que foi a atuação, por exemplo, do Espírito Santo em Jesus, tá? Então, a concepção de Jesus, por exemplo, o nascimento de Jesus foi obra especial do Espírito Santo. Mateus 1:18 ao 25, Lucas 1:26 ao 28. Detalhe, a sua concepção foi sem auxílio de um pai humano, foi fruto do Espírito Santo de Deus, em cumprimento a Isaías, capítulo 7, versículo 14, e isso se constituiu em dos sinais de sua messianidade. Então isso mostrou que Jesus de fato era o Messias. Então o Espírito Santo desceu sobre Jesus em ocasião de seu batismo em águas realizado por João Batista no Rio Jordão, se tornando um marco inicial de seu ministério, pois foi aprovado pela afirmação de Jesus: este é meu filho amado em quem me comprazo, e confirmado também pela unção do Espírito. Mateus 3:13 ao 17 e Marcos 1:9 a 11, Lucas 3:21 ao 22 e João 1:31 ao 33. Tá? Então Jesus foi conduzido também pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus ele foi ressuscitado pelo Espírito e após a ressurreição, o Senhor ressurreto é o doador do Espírito Santo. Lucas 24:49, João 20:22 e Atos 2:32 ao 33. Ok? Então os evangelhos testemunham que Jesus
foi revestido na plenitude do Espírito Santo permanentemente, diferente dos líderes do Antigo Testamento que tinham a presença do Espírito de maneira esporádica. No Antigo Testamento, o homem, aqui já citando santos, né, abre aspas, no Antigo Testamento o homem é possuído pelo Espírito, enquanto Jesus o possuía já desde o nascimento, fecha aspas, tá? Então João diz que o Espírito desceu sobre Jesus e permaneceu nele, não foi algo esporádico, permaneceu nele. Diz aqui, João 3,34, Deus não lhe deu o Espírito por medida, conforme no Antigo Testamento. Então, Atos 10:38 diz, o Espírito esteve ligado à vida e obra de Jesus, que diz assim o texto, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então tudo que Deus fez de milagres, de prodígios, foi porque o Espírito Santo estava com ele, tá? Agora, como é que fica a questão do Espírito Santo e a igreja, tá? Então diz assim, aqui o texto, é sob o sopro do Espírito que a igreja no dia de Pentecoste foi fundada, ok? Atos 2, do 1 ao 13. Em cumprimento à profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, e do Senhor ressurreto em Atos 1, 5 a 8, com uma missão bem definida. Então a igreja foi estabelecida com uma missão bem definida, que foi sinalizar o reino de Deus na terra, sinalizar justiça, paz, alegria, sinalizar todas as virtudes do reino de Deus. Então, o Espírito Santo é quem cria, regenera, santifica, fortalece e dinamiza a igreja. É o Senhor que promete mandar o Espírito, sopra nos apóstolos, conforme João 20, do 2 ao 22, e acrescenta novos membros à igreja, Atos 2 e 4. Contudo, em outros textos, é o Espírito que cria, guia os apóstolos e evangelistas na obra missionária. Atos 4, 8, 6 e 10, 8, 29, 10, 19, 13, do 2 ao 4 e 20 e 24. É o Espírito Santo que estabelece os ministérios, Efésios 4, do 7 ao 16, necessária para a igreja, tá? Para a edificação da igreja, conforme Atos 6, 6 e Atos 20, 28, inspira as Escrituras, Hebreus 3, 7, capítulo 9 e 8 e 10, 15. Tá? Portanto, nessa relação Espírito, Igreja, Senhor, ressurreto, sempre se deve levar em conta que o Espírito é o Senhor ressurreto que cria a igreja, que sustenta a igreja. Então o Espírito dirige a igreja e os cristãos, agindo nela e por ela. Agora, em relação ao Espírito e à regeneração, já para concluir este vídeo, para não ficar muito longo, né? Então a regeneração, conforme aqui diz Santos, é um ato de transformação da igreja e dos membros individualmente pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que regenera, que transforma a vida de um membro da igreja, de um cristão. É ele que faz a obra de regeneração. Não é o pastor, não é a liderança, é o Espírito Santo que regenera. Então, fazendo uma citação aqui direta, abre aspas, de Santos. Ainda que a igreja seja criada pelo Espírito Santo, não significa que ela seja perfeita. Ela continua sendo uma comunidade de pecadores, justificada pela graça e misericórdia de Deus. Simultaneamente, ao mesmo tempo, justa e pecadora. A igreja é justa e pecadora, vivendo uma tensão permanente que poderá levá-la à justiça ou para o pecado. Só o Espírito Santo de Deus poderá mantê-la neste equilíbrio dialético. Todavia, tudo vai depender da disponibilidade da igreja de estar aberta à ação do Espírito Santo, fecha aspas, tá? Então, para concluir, o Espírito Santo torna os cristãos em uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17, e os fazem nascer de novo, João 3, versículos 3 e versículo 8. Ele leva os cristãos a viver na comunhão com os irmãos, Efésios 2, do 1 ao 5. Como filho de Deus,
Romanos 8, 14 a 17, 1 João 2 e 20. Tá? Então o Espírito derrama os dons sobre os membros da igreja para a edificação de todos. Então esta foi a proposta dessa videoaula, de mostrar a importância do Espírito Santo para as nossas vidas individualmente, para a igreja e para o mundo no geral. Então que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço e fica com Deus.